Ô pessoal, beleza? Bem-vindos de volta aí para dar continuidade à nossa aula. Então, na última aula, o que que nós fizemos? Nós iniciamos o projeto da nossa API. Na nossa API, nós fizemos a demonstração de como fazer a criação de um projeto com NPM, né? Nós fizemos a inicialização do gerenciador de pacotes. Está aqui na tela, a gente já tem ele pronto, está aqui. O que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos conhecer o Express, tá? Então vamos lá conhecer o Express. No Express, quem que é o Express? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ótimo, tá aqui. O site dele é o Express.js. O Express.js, pessoal, ele é uma plataforma que é utilizada para gerar APIs, né, servidores web. Na realidade, ele gera um servidor web para aplicativos Node. A gente pode fazer o que nele? Pode construir toda uma página, a parte de front-end, a parte de back-end. Nós podemos construir toda a parte de uma infraestrutura web só utilizando o Express. Ele tem extensões para utilizar renderizadores, que é o Jade, né, que seria como se fosse a visualização, um motor de visualização para front-end, bastante semelhante ao Angular, né? Lógico, ele tem a parte focada para o framework, para o front-end e não com todo o ecossistema que o Angular tem. Ele é focado mais para as views, para a renderização das views, esse Jade. Então o Express, ele é muito complexo, ele é grande, ele tem uma infinidade de funcionalidades. Mas a gente vai usar ele principalmente aqui para API, para gerar o servidor de API. E como nós vimos na aula anterior, para instalar ele utilizando NPM é bem simples, né? Nós vamos fazer aqui, vamos limpar aqui para a gente dar continuidade. Nós vamos fazer o npm, né? Install Express. Tem uma frasezinha nova aqui, um termo novo, save, né? Que eu não vinha falado nas outras aulas, mas qual que é a funcionalidade do save? Para quem não sabe, o save ele serve para adicionar nesse pacote aqui quais são as suas dependências. Ou seja, imagine que você está passando, você tem uma equipe trabalhando, até mesmo você muda de computador, e aí você precisa sempre estar rodando certinho, sem ter problemas nenhum de dependência, de copiar arquivo. E aí esse save ele coloca aqui no nosso packet.json as necessidades, né, quais são as suas dependências para estar utilizando aquele projeto em Node. Ah lá, ele já instalou, tá? Você olhar aqui, ele adicionou a dependência, tá? Esse é um item novo, dependência Express 4.6. Então agora nós vamos começar o nosso servidorzinho de API. Vamos criar um novo arquivo aqui. Vamos chamar ele de server.js. Para começar aqui, nós vamos simplesmente fazer uma requisição ao pacote. Como a gente falou nas outras aulas, o Node.js ele é um framework, ele é uma plataforma, né, que roda sobre JavaScript, ele é um motor de renderização, um servidor de JavaScript, e nele eu consigo agregar extensões, né, que a gente chama de pacotes. Então, com essas extensões, a gente consegue trazer recursos novos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu vou importar o Express. Então, const Express. E aí eu vou dar um require, né, para a gente pegar um pacote que a gente importou, até mesmo para a gente colocar páginas que a gente utiliza, a gente vai fazer o require. E aí aqui eu coloco Express. Pronto. Eu tenho o Express na minha página, agora eu posso começar a trabalhar com ela. Para a gente gerar o primeiro servidorzinho de API, a gente tem que criar uma nova variável, chama ela de const app. E nela eu vou pegar aqui o Express e vou fazer assim, vou chamar a função. No JavaScript, toda vez que a gente quer invocar uma função, a gente invoca utilizando o abre e fecha parênteses. O Express ele é todo um contexto grande, então assim, ele tem todo um módulo, né? A gente vai entender que dentro do Node, aqui na nossa programação, a gente trabalha muito por módulo. Então aqui ele tem todo um módulo de gerenciamento de web, tá? E aí para a gente invocar ele e utilizar, a gente precisa fazer o quê? Pegar a minha variável do
módulo e falar invoca, não é? E aí ele vai me retornar um app. Esse app em si vai ser o nosso servidor, tá? Como que a gente vai fazer agora? Depois que eu tenho essa parte do app formada, a gente vai fazer assim, ó, app.listening, né, que é para ele começar a escutar, o servidor vai começar a escutar, tá? E nós vamos colocar aqui qual que é a porta que a gente quer que ele escute. Vou colocar na 3000. Na frente, quando a gente começar, conforme você for trabalhando com o JavaScript, você vai perceber que ele trabalha muito com callback, tá? Callback, como todas as funções do JavaScript, elas são funções que dependem, que são assíncronas, ou seja, elas não executam na hora, elas vão para uma fila de execução e depois são executadas. Então existe essa possibilidade do callback. Então, em inúmeras e inúmeras funções, vocês vão perceber que tem esse callback. E aí, no caso aqui, para a gente utilizar esse callback, que a gente quer saber que quando for inicializado o servidor, ou seja, o callback é para isso mesmo, para ele te notificar quando que aquele servidor foi iniciado, quando aquela função foi finalizada. Nós vamos colocar aqui, ó, console log, e vamos colocar servidor API no food iniciado na porta 3000. Ok? Então assim, a gente vai colocar vamos colocar ele para escutar na porta 3000, e quando a gente rodar esse arquivo aqui, nós já vamos ter uma API funcionando, né? Vamos ver funcionar? Eu vou vir aqui no meu terminal, vou limpar ele e vou digitar npm, né, o node, vamos chamar pelo node primeiro, node server. Ele executou, veja que aqui ele me retornou, servidor de API inicializado. Vamos dar uma olhada como funciona? Vamos rodar aqui? Então, se ele está na 3000, é só eu vir aqui, localhost 3000, né? Veja que ele trouxe para mim cannot get, ou seja, eu não tenho get nenhum, não tem nada funcionando. Como que funciona uma API? Toda API ela funciona por roteamento, ou seja, você tem caminhos a serem executados. Aqui nós não executamos nenhum caminho, nós iniciamos, né, o servidor, simplesmente iniciamos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos definir uma rota. Nós vamos vir aqui em cima, nós vamos digitar app.get, ou seja, qual é a rota? Né? O get aqui é o tipo de rota, que ela é de pegar. A gente vai entender na próxima aula como que funciona essas rotas. A gente tem 4 tipos de rota mais ou menos. Então aqui nós temos que é o get, e aqui vão ter os parâmetros básicos, que é o req, que é de requisição, has, e aí a gente vai usar a funçãozinha arrowFunction. Nos JavaScripts novos, né, no ECMAScript 6, a gente passou a ter possibilidade de fazer o código desta forma, utilizando o arrowFunction, que é essa igual maior. Antigamente, qual que era a forma de fazer isso? Era app.get, né, vou fazer da mesma forma em cima. Coloco aspas aqui, barra, seria function, abre e fecha parênteses e chave. Tá? Então assim, essas duas formas aqui são funcionais, funcionam até hoje, por sinal, tá? Mas você veja que essa aqui, utilizando a arrowFunction e função anônima, né, que a gente não coloca nenhum nome aqui, ela fica mais elegante e mais limpa, né? Então a gente vai seguir o curso sempre utilizando as arrowfunctions. E aqui eu vou dizer assim, ó, que eu quero fazer uma resposta, né, de status. A gente vai entender já sobre esses status também. 200, que quer dizer um status ok. E eu vou mandar, o que eu vou devolver para a pessoa? Eu vou devolver um olá mundo, ok? Estou devolvendo um texto, olá mundo, tá? Vamos tentar aqui de novo. Salvei, né? Vamos rodar aqui e ver se vai funcionar? Bom, continua dando get, que ele não tem get nenhum. Por quê? Porque a gente precisa vir aqui, dar um Ctrl C, parar nosso projeto, porque assim, quando a gente deu o Node Server, ele levantou a API, ou seja, ele executou o código server.js, ele executou esse código, e como em nenhum momento eu mandei ele parar, ele está
listening, ele está escutando. Então, enquanto eu não restartar ele de novo, ele não vai mudar. Vamos ver se agora vai funcionar? Ah lá, funcionou. Olá, mundo. Então, a gente tem agora o nosso primeiro servidor, nossa primeira rota da API funcionando, tá? E nós vamos continuar o restante na próxima aula. Obrigado, pessoal. Até mais.